Hello, Chicago! It's good to be home! A nova ordem mundial é um termo antigo criado antes da Primeira Guerra para falar de um novo paradigma das relações internacionais que emergia com a criação da Liga das Nações. Depois da Segunda Guerra, a nova ordem mundial já era outra. Era a divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo, baseado na guerra entre capitalismo e socialismo. Mas e depois da Guerra Fria? Samuel Huntington, no livro O Choque de Civilizações, propõe uma nova divisão geopolítica do mundo, baseada na identidade cultural e não na ideologia, na economia ou interesses políticos internacionais. After my election, there was talk of a post-racial America. And such a vision, however well intended, was never realistic. É isso que vai determinar o futuro, que vai permitir que a gente preveja o destino das nações e as guerras. Race remains a potent and often divisive force in our society. A principal tese desse livro é que o mundo não é só multipolar, e sim multicivilizacional. O equilíbrio de poder entre as civilizações está mudando. O Ocidente está declinando a influência relativa e as civilizações asiáticas estão expandindo economicamente, militarmente e politicamente. Because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. O Islã está explodindo demograficamente. As civilizações não ocidentais, em geral, estão reafirmando seus valores e suas culturas. Uma ordem mundial baseada em civilizações está emergindo. Sociedades com afinidades culturais cooperam umas com as outras. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. Esforços para mudar a sociedade de um tipo de civilização para outro não estão sendo bem-sucedidas. As pretensões universalistas do Ocidente estão criando cada vez mais conflitos entre o Ocidente e outras civilizações, principalmente como a China e o Islã. A sobrevivência do Ocidente depende dos americanos reafirmarem sua identidade ocidental e os ocidentais aceitarem sua civilização como única e não como universal, voltando a se unir para preservá-la contra os desafios postos pelas civilizações não ocidentais. Evitar uma guerra mundial depende hoje dos líderes mundiais aceitarem e cooperarem para manterem um mundo multicivilizacional ou multipolar. Nesse novo mundo, os conflitos mais perigosos e importantes não serão entre classes sociais, entre ricos e pobres ou qualquer outra categoria economicamente definível, mas sim entre cultura e identidades diferentes. Conflitos tribais e étnicos internos das civilizações poderão ocorrer. O Ocidente é e permanecerá ainda por anos a civilização mais poderosa, mas seu poder relativo ao de outras civilizações está caindo. As principais civilizações contemporâneas, então, são a confuciana, que é a dos chineses, ela data de 1500 a.C. ou até 2500 a.C., a japonesa, que em alguns especialistas eles colocam junto com a chinesa, mas a maioria reconhece como uma civilização distinta que surge da chinesa, mas se consolida por volta de 100 a 400 anos antes de Cristo como uma civilização em si mesma. A civilização hindu, que é composta por algumas subcivilizações, mas que é reconhecida como tendo surgido pelo menos desde 1500 anos antes de Cristo. Mais do que uma religião, o hinduísmo é um sistema social, ele é o núcleo da cultura da Índia. A islâmica, ela começa na Península Arábica por volta do século VII d.C., mas se espalha rapidamente
pelo norte da África e pela Península Ibérica, depois também pelo centro e sul da Ásia. A ortodoxia, a maior parte dos especialistas, eles concordam que a cristandade se dividiu em duas civilizações, a ocidental e a ortodoxa. E uma delas descende da cultura bizantina. E a diferença principal é que essa cultura ortodoxa teve pelo menos menos influência da Renascença e da Reforma Protestante e do esclarecimento, né, do iluminismo e outras experiências ocidentais. Bom, agora vamos para o Ocidente. O Ocidente, ele começa, segundo os especialistas, por volta do ano 700 depois de Cristo. Os principais componentes dele são a Europa, a América Latina e a América do Norte. Mas apesar que a América Latina ser um dos componentes do Ocidente, eles acham que é melhor separar ela numa civilização à parte, porque ela desenvolveu uma identidade distinta, diferente do Ocidente. Ele diz que nós temos um passado mais autoritário, corporativista, e que a gente teve um efeito menor da Reforma Protestante. A nossa região, ela é historicamente bastante católica, muito mais do que o restante do Ocidente, embora ele diga que talvez isso esteja mudando agora. Então, o Ocidente, ele inclui os Estados Unidos, a Europa, mas também a Nova Zelândia e a Austrália. Por último, vamos ver agora o que seria a africana, que ele diz que é controversa. Talvez alguns concordem que existe e outros dizem que não. Mas que historicamente o norte da África ele pertence à cultura islâmica, à civilização islâmica, mas a Etiópia sempre foi uma civilização à parte. Ele diz que é possível para alguns especialistas considerar que existe uma emergente civilização subsaariana que talvez possa ter a África do Sul como sua capital, que tem a sua mistura própria de influência europeia, cristã, com culturas tribais africanas. Bom, a religião, ela é, então, a característica central para determinar e distinguir uma civilização da outra neste novo esquema. Mas é importante notar que ele também afirma que esses esquemas são simplificações, mas que para pensar de forma séria sobre o mundo, a gente precisa de simplificações que obscurecem algumas coisas e esclarecem outras. Sem estas construções intelectuais que são fantasiosas de certa forma, o William James, segundo ele diz que só existe confusões. Ele cita Thomas Kant, que fala de como quando um paradigma começa a se tornar cada vez mais incapaz de explicar as coisas à sua volta, neste caso, os fenômenos geopolíticos. Um novo paradigma, ele começa então a emergir, e para ele ser aceito, ele precisa ser capaz de explicar melhor que os outros paradigmas. E a ideia de Samuel Huntington é que esse esquema permite sim fazer isso. Outro ponto que ele trata é o dos Estados Nacionais. Ele fala que os Estados Nacionais, eles são ainda e continuarão sendo os principais agentes da política internacional. Eles também perdem cada vez mais a soberania e perdem seu poder. Instituições internacionais, cada vez mais, elas começam a se impor, começam a ter o direito de julgar e constringir o que o Estado pode fazer no seu próprio território. Funções que eram cumpridas pelo Estado agora são cumpridas por burocracias internacionais e que elas conseguem lidar direto com os indivíduos, ultrapassando a autoridade estatal. Mas ele diz que dá para observar também uma nova tendência global de os estados perderem o seu poder, a sua autonomia local podem ser recuperadas. As fronteiras estatais, em suma, se tornam cada vez mais permeáveis e alguns dizem que isso irá levar eventualmente à emergência de uma complexa e variada ordem internacional em várias camadas que vai parecer mais os tempos medievais do que os tempos do século XXI.